Hoje eu quero falar sobre algo básico, elementar, que são os fundamentos. Vamos ler o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, capítulo 7, verso 24, Jesus vai dizer o seguinte, preste atenção. Portanto, quem ouve estas minhas palavras quando todo mundo repetiu, não para. Tem que praticar, irmão. Ouve e pratica. Coloca em prática. Sai daqui hoje para agir. Não pode sair daqui. Nossa, que eu às vezes, irmãos, eu fico assim, desafiado, para não usar autoexpressão, com o irmão que me dá um tapinha nas costas e diz assim, nossa, a pregação foi uma bênção. A minha dúvida é, o que isso quer dizer? Você está querendo dizer isso? Em que sentido? Na prática, o que isso causou em você? O que a palavra de Deus está gerando dentro de você? E qual que é a tua decisão aqui hoje? Ao sair desse lugar, o que você vai fazer? O que você vai colocar em prática hoje ainda? Amanhã, segunda-feira, o que você vai fazer? No que Deus está te desafiando? Você que está na célula, né? Estamos num período de recesso das nossas células agora, mas a célula, toda semana, o material da célula, a pergunta que é, desculpe, eu vou usar essa expressão, capciosa, é de propósito esse negócio. Sabe aquela pergunta assim que é uma pegadinha? Aquilo ali é feito de propósito, irmãos, escuta, é de propósito, a gente não faz aquilo ali sem querer não, a gente sabe onde a gente quer chegar. O norte é para... Então a gente sabe para onde a gente está indo. A pergunta é, o que você vai fazer? Por quê? Esse negócio de ficar só ouvindo, irmãos, se inchando, né? Sai daqui todo mundo gordão, né? Todo mundo inchado. Não, Jesus está falando daquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Quem que é essa pessoa? Como é essa pessoa? Olha o que Jesus vai falar dessa pessoa. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, aleluia. Edificou a sua casa sobre a rocha. Quem que é esse homem? O homem que ouve a palavra e pratica. Está colocando em prática, irmãos. Alguém disse que mais vale um grama de ação do que uma tonelada de informação e conhecimento. Eu penso que vivemos um tempo difícil, complicado. Eu sei que se eu falar alguma coisa aí, você rapidamente tem acesso. Será que o pastor falou que a palavra grega para ensina é didaquê? O cara já vai ali no Google e já consegue acessar na hora e falar assim, é isso mesmo. Ele não mentiu não, ele está falando a verdade. Você consegue acessar, você consegue, e não tem problema nisso, é bom mesmo. A gente não pode ser massa de manobra, piolho, né, que anda pela cabeça dos outros, não. Você tem que buscar entender as coisas. Só que, irmão, o que eu percebo? É uma geração, é um povo que é cheio de informação, transborda de informação, mas quando você olha para a atitude, para a ação, é muito pouco, é muito raso, falta. E Jesus está dizendo que quem é a pessoa prudente, quem é a pessoa que ele julga ela um homem sábio, um homem prudente, é a pessoa que ouve e pratica. E aí Jesus compara a um construtor, alguém que está construindo uma casa e que ele está edificando a casa sobre a rocha. Olha o que Jesus vai dizer, preste atenção nessas palavras, porque a tônica das mensagens nos últimos meses aqui, posso dizer meses, já tem pelo menos 2 meses, mais ou menos, que esse assunto, ele está em alta aqui na nossa comunidade. Ele está em alta. Qual é o assunto? Olha aqui, verso de número 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, preste atenção, sopraram os ventos e fizeram o quê? Sopraram os ventos e deram o quê? Contra aquela casa. Puxa vida. Tem textos das escrituras, eu confesso, e já falei isso em outros momentos aqui, irmãos, se eu pudesse colocar de lado, sabe, a gente gosta da bênção, não é? Todos nós gostamos da parte boa, agora a parte que requer de nós, a parte que pesa, aquela parte, aí a gente tende a, sabe, eu brinquei até esses tempos, até o irmão lá da Jocum, ele não entendeu, era uma brincadeira, esse jeito meu às vezes de brincar, e se a pessoa não entender, aí o irmão, ele depois veio me dar um corretivo em mim, me instruir, eu falei, não irmão, você não entendeu, foi uma brincadeira. Eu falei sobre aquelas caixinhas da promessa, vocês lembram que tinha uma caixinha de promessa? Não é? E eu brinquei, eu nunca usei aquele negócio, não é?
eu me converti já dentro de um contexto onde eu fui mergulhar nas Escrituras. Uma semana de crente, irmão, eu já tinha lido o Novo Testamento todo, tá? Eu ficava trancado num quarto, meu negócio era orar e ler a Bíblia. Falaram para mim que era isso que crente fazia, então eu comecei a praticar esse negócio. Então eu nunca fui preso a esse tipo de coisa, mas eu brinquei lá, eu falei, olha, mas de verdade eu descobri que aquela caixinha de promessa que o povo usava, não sei se você usa, né? Ela tinha um padrão, ela seguia uma lógica, a lógica das cores. Tinham cores que eram versículos de exortação, sabe? Uma chamada assim, uma dura. Os mais cinza, os mais assim para esse lado, nessas cores mais assim, sóbrias, era mais dura, não é? Se conserta, meu filho, sabe? Assim, agora tinha os cor de rosinha e tal, eis que sou contigo, aleluia. E a gente gosta do eis que sou contigo, não é verdade, irmão? Quem não gosta de ler Isaías 43, eu estou com você, eu estou com você. Acho que a gente gosta, é a parte que nos toca, mas, irmãos, presta atenção, porque nós vamos encontrar nas Escrituras, muitas vezes, falas como essa do próprio Jesus, dizendo assim, olha, tem tempestade, tem chuva, rios que transbordam, ventos que sopram e dão contra aquela casa, deram contra aquela casa. Infelizmente, irmãos, é uma realidade. Jesus disse, no mundo vocês vão o quê? Enfrentar aflições. Eu sei que você está aqui talvez, e você está enfrentando a aflição, tem sido um tempo de luta, tem sido um tempo de muita aflição. Aí Jesus fala para mim e para você o quê? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Não desiste não, meu filho. Em outras palavras, Jesus está dizendo para você, não volta atrás, permanece, persevera, ao que permanecer, ao que perseverar até o fim, é esse que vai receber a coroa da vida, é esse que vai receber, persevera. Às vezes, irmãos, é se arrastando, como disse o apóstolo Paulo, né? Perseguido, mas não destruído, sabe, às vezes é em meio às muitas lutas, dificuldades, provações, mas persevera. A palavra está dizendo para mim e para você, essa tempestade, essa chuva, esse vento deram contra aquela casa, e ela não caiu, sabe por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Diga comigo, tinha firmes fundamentos. Diga para alguém perto de você, para não esquecer, porque essa é a tônica da palavra, diga assim, firmes fundamentos, alicerces bem construídos, irmãos, alicerce na rocha, olha que coisa, é Jesus que está dizendo. Porém, agora Jesus vai fazer aqui o contraponto, né? A antítese, Jesus vai dizer, mas quem ouve estas minhas palavras, ouve também, é a mesma pregação, irmãos, está sendo pregado aqui, todo mundo que está aqui está ouvindo, não é? Só que Jesus vai denunciar, ele vai falar assim, só que quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, diga comigo, não as pratica. O que vai acontecer com essa pessoa? Jesus primeiro compara essa pessoa a quem? É como um insensato, é um homem sem sabedoria, uma pessoa sem discernimento, porque ele está construindo a sua casa. Jesus diz, é um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Tem algum mestre de obra, engenheiro, construtor, alguém aqui, técnico em edificação, gente que trabalha nessa área? Pedreiro, tem algum? Meu Deus, Jesus, faz a obra nesse lugar, a gente precisa de gente entendida disso também. Oh meu Pai, não é... Oh meu Deus, já pensou Jesus dar um terreno? Esses dias alguém queria dar um terreno para nós, para a nossa igreja. A gente vai precisar de gente para ajudar a construir, irmão. Oi, Jesus, vamos começar a orar para Jesus mandar uns mestres de obra bom aqui, mandar meu Deus do céu, escuta, quem conhece o mínimo, não precisa ser engenheiro, não precisa ser técnico em edificação, não precisa ser mestre de obra não. Ô Marcão, você é mestre de obra, rapaz, se escondeu por quê, seu sem vergonha? Estou de olho em você, te vi agora. Escuta, não precisa entender muito não, que sabe que areia, o que Jesus está dizendo aqui, construiu a sua casa sobre areia. Não precisa ser entendido de construção não, de edificação, irmão. Qualquer um sabe, acho que até uma criança sabe que é algo totalmente errado você construir algo sobre areia, algo que não tem firme fundamento, algo que não tem base, não tem estrutura. E aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, sobre essa casa também aconteceu as mesmas coisas que na anterior. Ele diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela
ela caiu, não tem como ficar de pé, não tem como permanecer. É o que Jesus está alertando aqui. Jesus diz, ela caiu. E olha, Jesus vai acrescentar algo aqui. Jesus diz o seguinte: foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Eles estavam tocados, encantados, porque a autoridade vem daquilo que eu, que você, a autoridade vem daquilo que nós vivemos, não daquilo que nós falamos. Eu vou repetir mais uma vez: a autoridade não está naquilo que nós falamos, não está naquilo que a gente propala, fala, né? Imagine eu, verborrágico do jeito que sou, não é? Imagine, fala demais. Não. Querido, a autoridade está naquilo que eu e você vivemos. Ficou claro isso aqui? As pessoas estavam cansadas daquela religião ritualística, cheia de rituais, cheia de coisas que tinha que, é assim, é assado, você tem que cumprir isso aqui, etc e tal. Mas não tinha prática de vida. Você olhava para a vida das pessoas, era uma vida vazia. Olha aqui para mim, era uma vida vazia, era uma vida desprovida de alegria, era uma vida desprovida de paz, era uma vida desprovida de bênção, era uma vida desprovida de tudo. Era só fachada, só estereótipo. Meu Deus do céu. Escute, Jesus, ele denuncia isso. E aí a minha palavra para você, para nós nessa noite é: e aí, eu e você, nós, como que nós vamos então nos colocar diante dessa proposta de Jesus? É uma proposta que Jesus está fazendo para aquela audiência que estava ali, e glória a Deus que isso aqui ficou registrado, não é? Mateus, ele deixou isso registrado para nós e está ecoando aqui hoje. Como que eu posso, pastor, fazer para que eu venha construir algo, eu venha edificar algo que permanece, a despeito, olha aqui, a despeito das dificuldades, porque dificuldade é inevitável, faz parte da vida, meu irmão. Temos falado isso aqui continuamente, todas as palavras aqui vão por esse mesmo caminho. Não entrem por esse caminho, por esse engano, essa mentira de que agora é só vitória, sabe? Esse ensinamento tão deturpado de que, nossa, você, agora a tua vida, depois que você entregou a tua vida para Jesus, tudo é um mar de rosa, você não vai ter dificuldade, você não vai ter problema. Não! 1000 vezes não. Pelo contrário, a verdade das Escrituras fala na outra direção. A palavra de Deus deixa claro para mim e para você, de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, você vai ver que aquele que quer servir a Deus de verdade, olha aqui, ó irmão, olha aqui, Paulo fala isso para o seu filho Timóteo. Imagina, você tem um filho, você está treinando o cara, para o cara deslanchar no ministério, aí lá vai o apóstolo Paulo e fala assim: meu filho, se prepara, se você quer viver piedosamente, você vai passar por muitas aflições. Você quer viver o Evangelho de Jesus de verdade? Você quer ser um cristão de verdade? Você quer ser alguém que realmente caminha, integridade, temor de Deus, alguém que tem compromisso com o Senhor? Você quer mesmo de verdade? Então você vai passar por aflições. É a verdade da palavra de Deus e é inegociável. É inegociável. Vamos enfrentar aflições, lutas. Jesus está deixando claro aqui. É interessante, eu gosto demais desse texto, né? A primeira vez que eu ministro a partir desse texto, porque, irmãos, você pode ver que a mesma situação é análoga, né? As duas casas, elas enfrentam. A casa que era firme, edificada, construída sobre a rocha. O que é uma casa construída sobre a rocha nas palavras de Jesus? Quem que é essa pessoa inteligente, sensata, sábia, que construiu, que edificou uma casa sobre a rocha? Quem que é? Quem? Quem ouve e coloca em prática. Quem ouve e coloca em prática. Então Jesus falou: esse é o homem prudente, esse é o homem sábio que está construindo sobre firmes alicerces, está edificando sobre firmes fundamentos. E aí é interessante, porque Jesus falou: olha, teve chuva, vento forte, tempestade sobre a casa, que foi edificada sobre a rocha,
Essa casa que tem firmes fundamentos, que são aqueles que ouvem e praticam. E interessante que a outra casa é a casa de quem? É a do insensato. Alguém que ouviu a mesma coisa, alguém que aprendeu os mesmos princípios, ouviu Jesus pregando aqui, Mateus 5, bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado, eles ouviram. Não seja como os hipócritas, os fariseus, que fazem questão de serem notados, oram, né, diante das pessoas. Não, entra no teu quarto, fala com Deus em secreto, o Pai que te ouve, que te vê em secreto, vai te responder. Não seja como os hipócritas, que ao jejuar, eles ouviram a mesma coisa, a mesma mensagem, só que o final é o seguinte: tem pessoas que recebem a palavra e dizem para elas mesmas, é sobre essa verdade que eu quero construir a minha vida. É sobre isso aqui que eu quero edificar a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus negócios. Irmãos, você que tem uma empresa, deixa eu falar com você. Não é fácil ser empreendedor no Brasil, não. Não é fácil pagar imposto, não. Não é? Você está aqui e de repente fala assim, pastor, você não tem noção que dificuldade que é. Ter que pagar aquela DARF lá. Tem um amigo que ele vive para choramingar esse negócio para mim. Ele falou assim, paguei tanto. Eu falei, mas então é porque está ganhando. Se não estivesse ganhando, não estava pagando. Não é? É duro, irmãos. É muito difícil. E aí? Aí o cara ouve a mensagem, ele recebe a palavra de Deus, tem que caminhar de maneira correta, ser certo nas coisas. Não é? Aí ele sai daqui e não faz nada do que ele tem aprendido. Ele ouve as palavras de Jesus, sai daqui, faz tudo de qualquer jeito, não é? Levado às brecas. Diz, não, eu vou por esse caminho aqui mais curto, porque esse caminho aqui é bem melhor. Se eu fizer desse jeito aqui, ó, é bem mais fácil. Aparentemente, o sábio em Provérbios diz que há caminhos que para nós, né, para o homem, muitas vezes parecem os melhores caminhos, mas no final são caminhos de destruição, são caminhos de morte. Oh, meu irmão, minha irmã, caro convidado, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, hoje, faz tudo conforme Ele te ordena, disse o Senhor. Ele diz, faz tudo, sabe por quê? Porque se nós fizermos tudo conforme Ele nos ordena. Deuteronômio capítulo 28, aí entra, né, o princípio é maior do que a lei. O princípio vem antes da lei. Quem é da área do direito aqui sabe do que eu estou falando. O princípio, ele gerou a norma só veio a existir, a lei só veio a existir por causa de um princípio, e existe um princípio de Deus, é um princípio do Deus bom, é um princípio do Deus santo, existe um princípio de um Deus que me ama, que te ama, e Ele quer o melhor para mim e para você, e o princípio é, ouça a minha voz, me obedeça, e você vai ser bem sucedido. Vou repetir, isso é princípio, isso não é lei. Isso é princípio, isso não é lei. Para religioso, crente religioso, que quer caminhar, sabe, na letra morta da lei, porque tem uns que querem, continuam. Jesus já pagou o preço, já morreu na cruz, já fez o sacrifício perfeito para Deus, mas tem uns que acham que eles são tão bons, que eles vão fazer alguma coisa, eles vão fazer algo para receber o favor de Deus. Nós não recebemos o favor de Deus porque nós somos bons, nós recebemos o favor de Deus porque nós somos maus. Nós recebemos o favor de Deus é porque nós estamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, e é por isso que Deus entregou o Filho dele para morrer por mim e por você lá na cruz. Mas, quando nós nos achegamos a Ele, Ele vem para nós e diz o quê? Caminhe na minha presença, caminhe comigo, ouça a minha voz e me obedeça. Agrade o Pai, alegra o coração do Pai. Faz tudo aquilo que o Pai tem dito para você, querido. Sabe por quê? Porque fazendo isso, você vai ser uma pessoa muito sábia. Você vai ser uma pessoa prudente, como diz o texto, Jesus afirma aqui, Jesus fala, é uma pessoa prudente, que está construindo algo sobre firmes alicerces, vai ser abençoado. Isso não é garantia de imunidade. Isso não é garantia de que você não vai ter luta, isso não é garantia de que você não vai ter problemas, isso não é garantia de que você não vai ter dias difíceis. Poxa, tem uns dias, né? Que são muito difíceis. Existem noites escuras, Deus e você e eu sabemos. Existem noites que parece não ter fim, que a gente chora. Quantas noites
Você, quantas noites eu, quantas vezes nós choramos uma noite inteira e ficamos olhando e dizendo: Deus, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Mas cadê esse amanhecer? Que às vezes parece não chegar nunca. Mas o sol da justiça vai brilhar, meu. O rei vai se levantar. O próprio Jó falou: eu sei que o meu Redentor, ele está vivo, aleluia. O meu, o seu, o nosso Redentor, ele vive e ele vai se levantar. Ele vai, o sol vai brilhar. Mas às vezes, nesse intercurso entre a noite escura e o brilho do sol, eita provação, eita, é o que Jesus está dizendo, é a chuva dando contra a casa, é o vento soprando. A casa está onde? Ela está sendo construída sobre o quê? Firmes alicerces? A casa está sendo edificada sobre a rocha? Porque se ela está sendo edificada sobre a rocha, eu vou contar uma coisa para vocês. Deus nos concedeu a graça alguns anos atrás de construir. Eu tinha construído um templo da igreja, a antiga igreja que eu pastoreava, mas lá eu era vice do servente, na construção do templo da igreja. Eu era bem garoto, segunda igreja que eu pastoreei, tinha 20 anos de idade nessa época, eu acho. Né? Minha amada está aí, não lembro direito, mas uns 20 anos de idade. Não tinha experiência nenhuma, irmãos, nenhuma, nada. No seminário você não aprende esse negócio, não aprende sobre edificação, como, né? E imagina eu, sem experiência nenhuma, meti a cara, porque o templo da igreja era tão pequenininho, falando: vamos aumentar esse negócio aqui. E, meu Deus do céu, pensa num lambancento. Aí até o servente mandava em mim. Até o servente, verdade, não é brincadeira não. Falava assim: ô pastor, pega aquela terra, traz aqui. Mandava em mim. Então eu construí, e depois muito tempo, sem ter nenhuma experiência de construção. E aí alguns anos atrás, há 8 anos atrás, Deus nos deu a graça de construirmos a nossa casa, a casa nossa, né? E, irmãos, pensa num tratamento de Deus, pensa num treinamento. Olha, eu sim, acho, tá? Isso aqui é o tal do achômetro, é uma opinião. Eu acho que todo mundo tinha que construir na vida. Tinha que construir, para ver o que é bom para tosse. Irmão, que desafio que é esse negócio. Mas a gente aprende muita coisa, a gente cresce. Olha, Deus usou o processo da construção para me ensinar algumas coisas que eu trago comigo até hoje. Aprendizado mesmo que eu aprendi naquele momento. Então escuta isso, escute. A casa está lá, irmãos, a casa boa, graças a Deus. E uma coisa que nós fizemos na época foi não economizar em ferro. Os fortes entenderão por que eu não economizei em ferro. O ferro a gente usou assim, muita vontade na nossa construção, bastante, mais do que o recomendado, o normal. Deus nos abençoou, né? Ferro era uma coisa que não faltava na nossa construção, na nossa casa. As outras coisas não faltaram também, mas ferro era uma coisa assim, que para nós era um custo, praticamente não tinha custo, o ferro da construção. Então, a gente fez colunas muito fortes, a gente fez um baldrame, para quem entende um pouquinho de construção, é aquele alicerce que vai sendo feito ali, você vai colocar a casa em cima, vai levantar as paredes sobre aquele baldrame. Irmão, nós fizemos assim umas colunas grossas, dá para levantar um sobrado, né? É uma casa, mas daria para levantar um sobrado, de tanto ferro forte, ferro bom que a gente colocou, bastante ferro. Só que já se passaram 8 anos que a gente construiu, e nesses 8 anos já teve muita chuva, irmãos, teve muita tempestade, esses dias agora. Vocês conseguiram tomar sol lá na praia? Teve sol? Teve? Deus botou a mão, foi um milagre. O Amaro ficou preto, né? Nossa, que coisa, né? Levanta para eu ver aqui, faz assim com a calça. Irmão, se vocês verem a perna dele é mais branca que a minha, é verdade, é uma vergonha. Olha, o pastor Amaro, ele é assim, nossa, tá, vamos mudar de assunto, olha aqui para mim. Depois eu quero ver a perna. Irmãos, esses dias, essa chuvarada, até a gente tem as janelas lá de casa, tudo de madeira, sabe? Madeira de lei mesmo, aquela madeira nobre. Mas entrou lá um satanás, sei lá, que fez, não sei o que fez, a água entrou, chegamos lá uma hora, tinha entrado água, eu falei, meu Deus, aí o piso é aquele, como é o nome? Aquelas tábuas de madeira,
laminado. Esse laminado é do Satanás também, irmãos, não é de Deus não. Esse troço não pode molhar. Pode molhar, porque se molhar ele estraga. Aí aquele cuidado para, não é? Então, irmãos, sabe, tem umas coisinhas, uma coisinha aqui, a pintura, meu Deus do céu, esse negócio tem um prazo de validade muito curto. Não é? Existe um princípio que é chamado princípio da obsolescência. Uma hora você lê sobre isso aí. As coisas são feitas para não durar, é para a gente comprar de novo, comprar de novo, comprar de novo, tá? Antigamente as coisas eram feitas para durar até acabar. Agora, né, acaba muito rápido, estraga o negócio. Mas lógico, é para a roda girar. Isso é um outro assunto, tem a ver com economia. Escuta, irmãos, mas pô, o troço desbota muito rápido. Você for lá no Google, tem o Google Earth lá, você vê a foto da casa quando a gente acabou de construir a casa. De vez em quando eu olho e falo, nossa, que coisa linda, né? A tinta estava bonita, irmãos. Ah, mas você dá uma olhada agora, a tinta desbotou, tá feia, né? Até a cor era aquela cor, era um terracota, é um meio laranjado. Agora tá meio cor de rosa, irmãos. Tá feio aquilo. Meu Deus do céu. Escuta, irmãos. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês, com todos os probleminhas, uma trincadura aqui, o Satanás pegou uma vez, usou o Carlos na minha vida, usou o Carlos, ele foi viajar e ele tinha uma caminhonete, tanto que o prédio que ele mora, ele nem pode entrar com aquela caminhonete, proibiram, fizeram uma reunião lá, falaram assim, aqui você não entra com essa caminhonete, e aí o besta aqui, aí falou, não pastor, fica com a caminhonete, não é uma caminhonete, aquilo é uma carreta. Aquilo é uma carreta, irmãos. Meu Deus do céu. Eu sei que é mania dele. Aí fiquei com aquela caminhonete. Na hora que eu fui entrar na minha casa, o que a caminhonete fez? Afundou o piso. Isso mesmo. Tá lá, quebrou. Ele vai lá arrumar aquele negócio lá. Ele vai lá arrumar aquilo lá. Irmão, afundou assim o negócio ali na entrada do portão, onde tem aquele trilho que corre o portão. Afundou. Quebrou uns ladrilhos ali, não, ladrilho, é coisa de velho, né? Uns pisos ali, quebrou, irmão, afundou, tá? Tem uma trincada aqui e outra ali, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A casa tá de pé, apesar das temperaturas. E olha, contar um negócio para vocês que eu descobri depois que eu mudei lá, que a gente não sabe, né, irmãos? A gente é inexperiente. Irmãos, ali fica perto da pedreira. A pedreira engarra. Uma vez, mais ou menos uma vez por semana, a cada 10 dias, tem uma? Não, vocês não têm noção. Você não está entendendo, irmãos. Eu não sei o que aquele povo faz. Eu só sei que na hora que dá o boom, irmãos, treme tudo. Mas treme não é com pouca... Treme assim que você fala assim, agora vai cair. Você olha, é verdade, não, o Jefão morava do lado lá também. Cadê o Marcão? Marcão mora lá também. É ou não é? Tem mais gente aqui que mora lá no São Clemente? Confessa agora. Irmãos, treme. O negócio vai trincou o gesso. Tinha um gesso bonito que a gente colocou lá, irmãos. Pensa, quando colocou aquele negócio, eu falei, que coisa linda, sabe quando você está fazendo um negócio que você fica apaixonado, você fala assim, nossa, olha que coisa linda isso aqui. Irmão, foi a primeira coisa a trincar, foi o gesso, lógico, não é? Uma tremeção daquela, na hora que vai, o negócio, mas deixa eu contar uma coisa para você, não caiu, está de pé, e não vai cair não, tá, irmãos? Nem com 40 anos, 50 anos explodindo bomba lá na pedreira, vai derrubar a casa, sabe por quê? Sabe por que essa casa não cai? Porque ela tem fundamento. É tempo de construir uma vida sobre firmes fundamentos. Eu não sei sobre o que você está construindo a tua vida. Vou ler com você 2 textos e vou encerrar. Pegue rapidamente. Primeiro, eu quero que você pegue Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Deixa eu contar para vocês um testemunho. Deus cuida da gente, nos mínimos detalhes, tá? Eu fui pregar lá em Venceslau. Que luta, porque você sabe que eu bebo muita água. Alguém já reparou que eu bebo muita água? Então, aí um copinho ali e tal, eu bebi o copinho, daí eu tinha que ficar 2 horas olhando assim, porque é igual aqui também os obreiros, né? 2 horas, para ver se alguém via que eu estava sem água, né? Aí vinha e trazia só mais um copinho. Que luta.
Hã? Esses outros dias atrás arrumaram até uma caneca para mim bonita aqui, né? Mas eu gosto do 900 ml, né, irmão? É estilo camelo. E aí hoje eu tive que buscar um negócio aqui no supermercado. Falei, deixa eu ver se eu abro, porque eu toda vez esqueço, quebrou a garrafa que eu tinha. A gente compra uma, depois a gente vai fazendo a reposição da água da torneira mesmo, tá? Mas não é cada vez usa uma dessa não, porque essa garrafa é cara que esses negócios aqui, viu, irmãos? Não é uma garrafinha dessa. Aí, escuta, eu fui, procurei ali, não tinha. Cheguei aqui, me borocochou, falei, vou ter que beber copinho de água de novo. Eu bebo 10 copinhos, né? Fica aquela coisa. Mas deu uns 10, 15 minutos, chega o Fernando com sacolinha para mim assim, né? Ó, pastor, lembrei de você. Ganhei a garrafa, aleluia. Eu falei, rapaz, eu fui procurar a garrafa agora há pouco. Você vê como Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Aproveita e pega essa palavra, irmãos. Recebe. Eu estou falando isso não é sem propósito, não. Eu falei para contar, porque eu fiquei feliz, fiquei muito feliz. Obrigado mesmo, viu, Fernando? Dê um abraço nele, né? Mas eu estou falando isso aqui, irmão. Acredite que Deus cuida de você. Até nos pequenos detalhes. Fala para alguém, Deus cuida de você até nos pequenos detalhes. Vale a pena ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. Olha o que Paulo vai falar para a igreja de Éfeso aqui, irmãos. Capítulo 2, verso 20. Ele diz assim, ó. Edificados sobre o fundamento. Qual fundamento? Dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como a pedra principal, a pedra angular, a base. É sobre essa rocha. Vocês lembram que Jesus falou assim, eu vou construir a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E não vão suportar, não vão resistir. Pregamos sobre isso várias vezes aqui, alguns meses atrás. Escute, que edificar sobre, Jesus falou assim, sobre essa rocha, que é Ele, é o Senhor Jesus. Olha aqui, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso, irmãos, vocês têm que construir algo sobre um fundamento que é firme. É o fundamento que é o ensinamento dos apóstolos, dos profetas, ou seja, a palavra de Deus. É aquilo que Deus tem falado, é aquilo que Deus tem nos dado, amado. Deus tem nos dado a sua palavra. Eu e você, nós temos a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. A gente pode, irmãos, muitas vezes, por omissão, não viver aquilo que a palavra de Deus diz para nós vivermos. Mas não é por ignorância não, porque você tem recebido a palavra de Deus. Deus tem falado comigo e com você. Deus tem nos ensinado o seu caminho. O Senhor tem falado para mim e para você, este é o caminho, ande por ele. E é sobre essa rocha que nós devemos edificar. Paulo diz para a igreja de Éfeso assim, vocês têm que edificar sobre esse firme fundamento, o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular. Pega rapidamente 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. 2 Timóteo, Paulo também, falando com seus discípulos, com seu filho amado, Timóteo, ele vai falar para Timóteo o seguinte, ele diz assim, olha, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, aleluia, é selado com esta inscrição, presta atenção, o firme fundamento de Deus, ele é o quê? Inabalável, ele permanece inabalável, não vai abalar, vem tempestade, irmão, vem luta, vem vento, vem, a pedreira estoura lá, as bombas lá, treme, mas o fundamento é inabalável, não vai cair, pode arrancar uma tintinha, desbotar, pode dar uma trincada, pode dar uma afundada ali no piso, mas não vai cair, sabe por quê? Porque a casa está construída sobre o firme fundamento. Olha isso aqui, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Olha a inscrição, isso fala de mim e fala de você. O Senhor conhece quem lhe pertence, aleluia. Você é dele, meu irmão, a sua vida é dele. O dia que você entregou a tua vida para Cristo, para Jesus, fez dele o teu Senhor e Salvador, escute, a promessa dele para mim e para você é essa: você e a tua casa vão servir o Senhor, você e a tua casa vai ser salvo. A gente pode não entender os caminhos de Deus. Você acha que eu entendo tudo que Deus faz? Lógico que não.
Seria arrogância, pretensão minha, achar que eu sei tudo. Porque não, pelo contrário, tem um monte de dúvida, de luta, dificuldade. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu sou de Deus. Eu pertenço a Ele. Esse é um firme fundamento sobre o qual a minha vida está. A minha vida, sua vida está edificada sobre essa verdade? Sua vida é dele? Você é de Jesus? Quantos aqui pertencem ao Senhor Jesus? Aleluia. Então, meu irmão, saiba de uma coisa, você vai permanecer. Aquele que está firmado sobre esse firme fundamento, vai permanecer inabalável. Por quê? Porque você pertence, como está escrito, o Senhor conhece quem lhe pertence. Olha o que Ele diz para mim e para você. Cuidado, afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Primeiro você pertence a? Diga, eu sou de Deus. Só que aquele que é de Deus, ele tem uma marca na vida dele. Ele tem uma distinção na vida dele. Tem algo que nos distingue, irmãos. Algo que nos separa. Separa. O que é? O que é? Nós, irmãos, podemos até pecar. Não estou dando aqui um salvo-conduto não, tá bom? Indulgência plenária, está todo mundo perdoado. Não existe esse negócio, essas doutrinas é tudo coisa de demônio, isso é mentira, tá? Isso não existe não, estou dizendo isso. Mas, infelizmente, irmãos, o pecado na minha vida, na sua vida, ele muitas vezes é como um acidente, que, infelizmente, acontece. Só que não pode ser um estilo de vida, amém? Você pode até pecar, mas aí quando você peca, o que a palavra de Deus nos diz? 1 João, capítulo de número 2, verso 1. João, um pastor amado, diz assim: filhinhos, não pequem, meus filhos. Escuta, o Senhor falando através do apóstolo João, não peca não. Deus não quer que eu e você, que nós caiamos no pecado, que Deus nos livre de cair nas tentações. Não é assim que Jesus ensinou os discípulos a orar, nos ensinou a orar? Não nos deixe cair na tentação. Não é ser tentado, tentado você vai ser. Um é tentado de um jeito, outro de outro, um numa área, outro em outro. Todos somos tentados, mas, irmão, peça para Ele, fala: Deus, não deixa eu cair nas tentações. Não deixa eu ceder não deixa eu me entregar não. Amém, povo de Deus? Isso tem que fazer parte da nossa oração, irmãos. Porque se a gente não orar, a gente vai ficar mais susceptível. Você vai ficar mais vulnerável. Então, por que a gente ora? Porque a gente precisa ser fortalecido. A oração não muda Deus. A oração me muda. Ela me transforma. Então ora, fala: Deus me guarda, Deus me livra, Deus não deixa eu cair na tentação, Deus me fortalece. Jesus orou: Pai, a carne é fraca. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Jesus admitiu, Ele reconheceu isso. Não é fácil. Não foi fácil para Cristo, não é fácil para você e para mim também não, uai. Escute, meu irmão. Mas não viva numa vida de pecado. Sabe por quê? Quando nós começamos a viver uma vida de pecado, caminhar numa vida de pecado, nos tornamos pessoas iníquas. A iniquidade entra aqui, ó. Pecado a gente já não chama mais de pecado. A gente acha que não tem nada a ver, cuidado com nada a ver. Se tem uma maldição que destrói família, destrói casamento, destrói trabalho, destrói tudo, é o tal do nada a ver. Nada a ver. A tal do nada a ver tem entrado, irmãos, com uma sutileza, uma força tão forte, sabe? E está destruindo. Nada a ver. Isso não tem nada a ver, pastor. Espera, que nem diz o outro, espera e verás. Espera e verás. Tem a ver sim, querido. Tem a ver sim. Quando a pessoa menos percebe, ela está longe do alvo, ela está longe. Só lembrando você, pecado, a palavra pecado no grego, pistia, significa errar o alvo. Errou o alvo. O meu alvo, o seu alvo é Cristo, meu irmão. Cuidado, porque começa a errar o alvo. Começa, sabe? A palavra está dizendo para mim e para você aqui, nós pertencemos ao Senhor. Por isso que nós estamos edificados sobre esse firme fundamento. Não é? Estamos firmados sobre essa verdade, esse firme fundamento, não é? Que está selado com essa inscrição. Primeiro, que eu e você pertencemos a Deus. Então afaste-se da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor. Você confessa Jesus como teu único, suficiente Senhor e Salvador? Jesus é Senhor da tua vida? Então a palavra para você, você está firmado sobre fundamento inabalável.
Você está construindo uma casa sobre a rocha. Vai ter tempestade, vai ter luta, dificuldade, mas não vai cair a casa. Mas preste atenção, você pertence a Deus. Se afaste do pecado, se afaste da iniquidade. O pecado está batendo na porta do seu coração, e eu quero encerrar, não era nada disso que eu ia dizer, mas está vindo muito forte. Quem sabe é um alerta do Senhor para você aqui nesse lugar, nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Escute. Quem sabe, assim como Caim, o Senhor veio para Caim e falou assim: ô meu filho, preste atenção, porque o pecado está batendo na porta aí, e você precisa tomar uma decisão. Você precisa dominar isso. Você não pode se entregar a isso, porque, irmão, se a gente se entregar, acabou. Fomos vencidos, não tem o que fazer. Deus falou: Caim, o pecado está batendo a porta, mas você tem que dominar. Cabe a você dominar isso aí. Cabe a você dizer não. Não é Jesus que vai dizer não, irmão. Não vai dizer não. Não é Jesus que vai pegar o copo e tirar da tua mão e dizer assim: não. Não é Jesus. Não é Jesus que vai tirar você. Não. É você. Pastor, mas eu não estou dando conta, eu não tenho força. Ah, que bom que você está admitindo isso. A graça dele vai te ajudar. A graça basta. Deus vai fazer essa obra. Se renda a Ele. Aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode, irmãos, aquilo que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. Deixa mudo, que Deus está falando através da palavra agora. Escute. Deus, Ele quer que a tua vida seja uma vida firmada sobre a rocha. Deus, Ele tem para você uma construção que, não obstante ela passe pelo que for, lutas e dificuldades, tribulações, tem hora, como eu falei para você, tem explosão lá, que eu chego, treme tanto a casa, que eu falo assim: agora não vai dar conta, agora vai cair. Talvez você está aqui assim, está chegando, passando por momentos onde você olha e fala assim: não sei não vai dar conta, não vou aguentar, não vou suportar, vai cair, mas não vai. Sabe por que não vai cair? Porque sobre tua vida há uma promessa de Deus. A palavra está dizendo para mim e para você, sobre eu, sobre nós, existe uma inscrição. Você que está firmado no firme fundamento que é Jesus, a tua vida está construída sobre Cristo. Está escrito aqui, ó, você pertence a Ele, o Senhor te conhece, o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. Então afaste-se da iniquidade, abandone aquilo que não agrada a Deus. Fique de pé nessa noite, eu quero orar com você.